Repita comigo esta oração, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eis-me aqui, rendido ao Senhor. Estenda a tua mão, toque a minha vida com o teu poder, conforme a minha necessidade. Diga: coloque o teu poder nas minhas mãos. Agora coloque as duas mãos na tua cabeça agora. Pode trançar os dedos em cima. Agora repita comigo, diga: meu Deus, remova da minha mente tudo aquilo que é contrário ao teu propósito. Anula os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor. Meu Deus, eu não aceito na minha mente a influência de Satanás para confundir o teu propósito na minha vida. Eu declaro agora a minha mente levada cativa à obediência de Cristo e da sua palavra, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Diga: a minha mente está livre para receber a palavra de Deus. Amém. Podem sentar-se. Então, que bom estar com vocês. Mais uma oportunidade. Tá, e a minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no teu coração. Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra por favor, no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, se você trouxe a Bíblia, Eclesiastes capítulo 10. Está logo depois do livro dos Salmos, você encontra Provérbios e você passa e você vai encontrar o livro de Eclesiastes. Tá, para quem não sabe, Eclesiastes significa o pregador. E todo pregador é extremamente observador da vida, das mais variadas coisas da vida. O pregador procura tirar lições de coisas, de situações, de episódios e fazer aplicações dessas lições, não somente na sua vida, mas nas vidas das pessoas que são seus ouvintes. Então, Eclesiastes significa o pregador. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver uma pessoa que está observando as mais variadas coisas da vida e tirando lições dali e para compartilhar com pessoas. E nós vamos ler no livro de Eclesiastes, todos encontraram? Nós vamos ler no capítulo 10 de Eclesiastes, o verso 8, a palavra do Eterno diz assim: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, quem abre um buraco no muro, quem abre uma brecha no muro, uma cobra o morderá, ou mordê-lo-á uma cobra. Eu vou ler de novo. Quem abre uma cova, nela cairá, e eu chamo a sua atenção para essa segunda parte, e quem rompe um muro, quem abre um buraco no muro, quem abre uma brecha no muro, uma cobra o morderá. Você pode dizer amém por isso? Amém. Tá, agora erga sua cabeça, olhe para mim e ouça com atenção. Eu me lembro, quando criança, talvez um adolescente, na minha cidade, o prefeito da cidade, diante da quantidade de lotes, terrenos baldios que haviam na cidade, os lotes que não eram murados, que não tinham infraestrutura e que traziam risco para a população do lugar, o prefeito baixou uma norma, um decreto, que os proprietários dos lotes, se não murassem os lotes, se não trouxessem infraestrutura para os lotes, eles seriam penalizados com multas pesadas. E uma frase
foi usada como slogan na época: quem é dono, mura. Quem é dono tem a responsabilidade de fazer o muro, de murar. E eu estava pensando, à luz desse texto, a parte final desse texto, em que a Bíblia Sagrada diz que quem abrir um buraco no muro, quem abrir uma brecha no muro, uma cobra o morderá. E eu pensei, o que significa o muro? O muro significa, primeiro, o limite da propriedade. Se alguém adquire um lote, se alguém adquire uma propriedade e coloca uma cerca ou coloca um muro, esta pessoa está declarando que aquilo tem um dono. Aquela propriedade tem um dono. A outra coisa que significa o muro, significa proteção. Significa proteção. E então, o que a Bíblia Sagrada está mencionando aqui tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida de um modo geral. Eu não sei se você sabe, se você já leu na Bíblia Sagrada ou se você já ouviu a pregação sobre isso, mas eu e você, nós que tomamos a decisão por Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia Sagrada menciona que nós fomos comprados por preço e por um bom preço. Deus pagou um alto preço por mim, Deus pagou um alto preço por você. A Bíblia Sagrada diz que não foi ouro e nem foi prata. O preço que Deus pagou foi o precioso sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário. Diga quem está ao seu lado, diga: você é propriedade exclusiva de Deus. Você acredita nisso que eu estou falando? Deus pagou um alto preço por você. Não foi ouro e nem prata, mas foi o precioso sangue do seu Filho. Você que está aqui hoje, você que já tomou a decisão por Cristo, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não tem sócio nessa propriedade, você é propriedade exclusiva dele. Ele te adquiriu por um alto preço. E então eu estava orando, quando eu li esse texto, e o Espírito Santo me fez lembrar desse slogan do prefeito, lá da minha cidade, na época que eu era criança, adolescente: quem é dono, mura. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem é dono, mura. E foi isso que Deus fez comigo e foi isso que Deus fez com você. Nós fomos adquiridos por um alto preço e Ele é o nosso dono. E quem é dono? Quem é dono? Quem é dono? Mura. Sabe o que Deus fez comigo e fez com você? Deus fez um muro à nossa volta. O muro invisível, o muro da proteção. O muro que estabelece o limite. Daqui para cá tem dono. Está me ouvindo? Qualquer intruso, qualquer ser espiritual, para entrar tem que ter permissão do dono. Está me ouvindo? Tem que ter permissão do dono. E então, quem adquire, quem é dono, mura. E Deus nos adquiriu por um alto preço, pagou um alto preço por mim e por você. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, e se quem é dono mura, então Deus nos murou. Deus construiu um muro à nossa volta. O muro estabelece o limite, e o diabo quer chegar mais perto, mas o muro é o limite. É o limite. O muro é uma declaração que daqui para cá tem dono. Na vida financeira daqui para cá tem dono, na vida sentimental daqui para cá tem dono, na saúde daqui para cá tem dono, na família daqui para cá tem dono. Então quem é dono mura, e Deus murou a minha vida e Deus murou a sua vida. Você está cercado pelo muro da proteção de Deus.
Diga quem está ao seu lado. Diga, você está cercado pelo muro da proteção de Deus. Está me ouvindo? Glória a Deus por isso. Nós não somos um lote baldio. Você não é um terreno baldio, onde estão ali cobras e lagartos. Você tem dono. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te comprou, te adquiriu por um alto preço, e quem é dono, mora. E você está murado pelo muro da proteção de Deus. Dê um aplauso a ele. Você está murado. Tem um muro. E a Bíblia Sagrada menciona quando o profeta Eliseu, ele estava com o seu servo e eles estão cercados por exércitos inimigos, e o Eliseu está bem tranquilo. O seu servo ficou apavorado, falou: puxa, os inimigos estão à nossa volta. E então o profeta orou para que Deus abrisse os olhos do seu obreiro. Falou: oh, Deus, abre os olhos dele para ele ver, para ele enxergar como é o mundo espiritual. E Deus abriu os olhos do moço, abriu os olhos do obreiro, e ele enxergou o muro da proteção de Deus. Eles estavam cercados pelo fogo de Deus. A proteção de Deus estava ali. Você pode repetir novamente: quem é dono? Mura. Diga isso a quem está ao seu lado. Diga: você está murado. Diga: você está cercado pelo muro da proteção de Deus. Amém? Então, muro significa o limite. Tem limites. E o muro significa proteção. Está me ouvindo? Agora erga sua cabeça, olhe para mim e ouça, porque esse é o coração da minha mensagem hoje. Essa parte final do verso 8, do capítulo 10 de Eclesiastes diz: aquele que abriu uma brecha no muro, aquele que abriu um buraco no muro, ou uma cobra o morderá, ou uma cobra, uma serpente o morderá. A responsabilidade de Deus é fazer o muro, é te cercar com o muro da proteção. Mas há uma possibilidade de você abrir uma brecha no muro, abrir um buraco no muro. Está compreendendo o que eu estou falando? E a Bíblia Sagrada está dizendo: qualquer pessoa, não importa a condição social, não importa a idade, não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, não importa quanto tempo de crente a pessoa tenha, não importa o cargo que a pessoa ocupe na igreja, a Bíblia Sagrada está dizendo qualquer pessoa, qualquer um, está dizendo aquele. Aquele significa qualquer um que abrir uma brecha no muro. Nesse muro da proteção de Deus, uma cobra, uma serpente o morderá. E o que significa a serpente? Desde o início da Bíblia, se você ler o livro de Gênesis, em especial lá em Gênesis 3,15, em Gênesis 3,15, depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, quando Deus lança ali a consequência, lança a consequência para Adão, para Eva e para a serpente. A serpente simboliza Satanás, simboliza os poderes dos infernos. Compreende o que eu estou falando? É a serpente. Então, em Gênesis 3,15 está ali, falando que tu lhe ferirás a cabeça, mas ela vai ferir o calcanhar. A serpente vai ferir o seu calcanhar, vai ferir o calcanhar da mulher. Sabe o que significa mulher? A igreja. A mulher significa a igreja. Está falando da serpente que vem para morder o calcanhar da mulher. E eu estava orando e o Espírito Santo colocou em meu coração que a serpente significa Satanás e que o muro da proteção de Deus pode ser rompido, pode-se abrir uma brecha nele e
aquele que abre uma brecha no muro, ou uma cobra, uma serpente o morderá. Está falando de Satanás. Está falando dos poderes dos infernos, agindo na vida da pessoa, agindo na vida daquele que tomou a decisão por Cristo, aquele que é propriedade adquirida, propriedade exclusiva de Deus, mas que de repente começa a sofrer o veneno da serpente, começa a sofrer consequências por ter aberto uma brecha no muro. Está me ouvindo? Então, o que significa abrir uma brecha no muro? Como é que uma pessoa consegue? Como é possível abrir uma brecha nesse muro da proteção de Deus? Eu volto lá no início da minha fala. Você é adquirido por Deus, é propriedade adquirida por Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Ele pagou um alto preço por você, não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue do seu filho, e quem é dono, mura. E Deus fez o muro da proteção, o muro à minha volta, o muro à sua volta, o muro estabelece limites, o muro é para proteção. Mas você pode abrir uma brecha nesse muro, e a serpente pode entrar por ali, por essa brecha. Satanás pode entrar por essa brecha, ou os poderes dos infernos podem começar a agir na sua vida por essa brecha que você abriu no muro da proteção que Deus construiu à sua volta. E como é que uma pessoa consegue, como é possível uma pessoa abrir uma brecha nesse muro e criar a possibilidade para Satanás entrar na sua vida? A minha esposa me disse que estava numa loja e a vendedora começou a dizer: como é possível isso? Ela falando no telefone. A pessoa esteve na casa e depois que a pessoa saiu, a planta secou. A planta secou. A planta ficou murcha, secou. O que é isso? A vendedora conversando com alguém no telefone e ela escutando. Falando da carga negativa vinda do olho gordo, vinda da inveja de alguém. Quando terminou a ligação, a minha esposa disse: isso é carga negativa vinda da inveja de alguém. Isso é conspiração silenciosa. Então a vendedora disse: mas como é que isso é possível? Como é que é possível acontecer uma coisa dessas? Então a minha esposa disse: se a pessoa ela está sem Jesus, ela é vítima disso, ou seja, o muro, ela não tem muro, ela está à mercê. Estão compreendendo? Ela está à mercê dos ataques dos infernos, dos poderes das trevas. Mas aí a minha esposa foi surpreendida por uma pergunta da vendedora. Ela disse, a minha esposa disse antes, falou: você precisa entregar sua vida a Jesus. A pessoa que tem Jesus, ela tem a proteção. E então a vendedora disse: isso aconteceu na casa da minha mãe, e a minha mãe é crente. Estão compreendendo? Ela disse: aconteceu com a minha mãe isso, e a minha mãe é crente. A minha mãe é propriedade adquirida, é propriedade exclusiva de Deus. É como se ela estivesse dizendo isso. Deus pagou um alto preço por ela, e quem é dono, mora. Então por que o mal entrou na vida dela? Está compreendendo? Existe o muro da proteção, mas a pessoa pode abrir uma brecha no muro. Pode abrir uma brecha no muro. Eu encontro pessoas todo dia e toda hora que estão questionando: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas estão dando errado? Você não precisa ir longe para encontrar pessoas que a serpente está entrando, o mal está entrando, o mal está agindo. Tem o muro da proteção? Tem. É propriedade adquirida? É. Quem é dono mura, mas a pessoa pode ter aberto uma brecha no muro.
a pessoa pode ter aberto uma brecha no muro. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu vou mencionar aqui hoje algumas coisas que podem abrir brechas no muro da proteção de Deus na vida de uma pessoa. Pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não importa quanto tempo essa pessoa está de carreira no reino de Deus. Mas se estas coisas acontecem, pode ter certeza, vai abrir brecha no muro. Está me ouvindo? De um modo geral, eu vou mencionar nos detalhes, mas de um modo geral, o pecado abre brecha no muro. O que significa o pecado? Todo pecado é desobediência. Todo pecado é desobediência a Deus. E antes de mencionar aqui, especificando, detalhando, algumas pessoas pensam erroneamente que pecado é só fazer o que é errado. Eu ouço isso a vida toda. Eu vejo pregadores na televisão, em algum lugar, ou no rádio, e eles estão pregando contra o pecado, mas eles estão pregando uma face do pecado. E eles estão dizendo, é certo o que eles estão dizendo, que pecado é fazer o que é errado, e é verdade isso. Quando você faz o que é errado, o que é contrário àquilo que Deus estabeleceu, aquilo que não pode ser feito, e você está fazendo, isso é pecado. Agora, por que eles estão parcialmente certos e não completamente certos? Porque pecado não é somente fazer o que é errado, pecado também é deixar de fazer o que é certo. Quando você deixa de fazer o que é certo, você está tão errado quanto quem está fazendo o errado. Eu vou dizer de novo, quando você deixa de fazer o que é certo, o que Deus quer que você faça, o que você deve fazer e você não faz, você está tão errado quanto aquela pessoa que está fazendo o errado. E todos estão enquadrados como pecadores. Pecador não é somente quem faz coisa errada, pecador é também quem deixa de fazer o que é certo. Eu encontro pessoas que são pecadoras porque estão fazendo coisas erradas, mas eu encontro pessoas que são pecadoras, elas não estão fazendo nada errado. Como o homem me disse uma certa vez, eu não bebo, não fumo, eu não traio a minha esposa, eu não conto mentiras, eu não falo nada obsceno. E então ele disse, se eu não entrar no céu, ninguém mais entra. E então eu disse a esse homem, eu disse, pecador não é somente quem faz coisa errada. O pecador é também aquele que tem que fazer o certo e deixa de fazer. Você tem o seu filho, a sua filha, e você diz ao seu filho, não faça isso, não faça aquilo outro. E se ele faz o que você diz para não fazer, ele está errado e vai ter consequências. Agora, se você tem o seu filho, a sua filha, você diz, faça isso e faça aquilo. E o seu filho ou a sua filha não faz aquilo que você diz que deveria ser feito. Então, o seu filho, a sua filha, eles vão ter consequência também, por não terem feito aquilo que você disse que eles deveriam fazer. Diga quem está ao seu lado, diga, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, de nada adianta nós bradarmos contra o pecado em relação àqueles que estão fazendo coisas erradas, se nós temos um tanto de gente que de repente não está fazendo o errado, mas está deixando de fazer o que é certo. Você abre uma brecha no muro quando você faz coisa errada, e você abre uma brecha no muro quando você deixa de fazer o que é certo. Diga quem está ao seu lado, diga, você abre uma brecha no muro quando você faz coisa errada. Diga, você abre uma brecha no muro quando você deixa de fazer o que é certo. Está me ouvindo? Então, todo pecado abre brecha no muro da proteção de Deus. Deus fica impossibilitado de te guardar. Deus fica impossibilitado de te proteger do mal. Deus fica impossibilitado de impedir que a serpente entre, que o demônio entre, que os poderes dos infernos entrem.
Está me ouvindo? Agora erga sua cabeça, olhe para mim e ouça. Ou uma pessoa que tem pensamentos negativos, ou os pensamentos desta pessoa, pensamentos negativos vão abrir brecha no muro da proteção de Deus na vida dessa pessoa. O demônio pode entrar por conta de pensamentos que são cultivados, que são alimentados. Eu não estou dizendo de você ser assaltado por um pensamento. Tem um ditado que diz: você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Entendeu agora? O passarinho está voando sobre a sua cabeça, você não pode impedir. Isso significa um pensamento que de repente surge. Você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Uma coisa é você ser assaltado por pensamentos. A outra coisa é você alimentar os pensamentos. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E esse livro diz, a Bíblia Sagrada diz, Filipenses 4:8, tudo que é útil, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E você é do tipo que de repente não tem pensamentos impuros, profanos, imorais. Você não está ocupando a sua mente com aquilo que é profano, com aquilo que é imoral, com aquilo que é baixo, com aquilo que é imundo, mas de repente você não está ocupando a sua mente com tudo que é útil, tudo que é agradável, tudo que tem louvor a Deus, tudo que tem virtude. Está compreendendo? Você diz: eu não tenho pensamentos impuros, mas você não está cultivando pensamentos puros, pensamentos morais, pensamentos que louvam a Deus, que engrandecem a Deus, que glorificam a Deus. Então, o fato de você não ter pensamentos impuros não significa que você não está abrindo brecha no muro, mas o fato de você, de repente, não cultivar pensamentos que tenham consonância com o propósito de Deus para a sua vida, com o projeto de Deus para a sua vida, de repente isso pode abrir brecha no muro. Está me ouvindo? E então, a outra coisa que abre brecha no muro, sentimentos negativos. Os sentimentos negativos abrem brechas no muro. E a Bíblia Sagrada diz: tenha em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos. Há dois tipos de sentimentos, eu falo isso sempre. Tem sentimentos que elevam a qualidade da vida e tem sentimentos que tiram a qualidade da vida. Tem sentimentos que abrem brechas no muro da proteção. Você foi comprado por um alto preço, Deus pagou um alto preço por você, você é propriedade adquirida de Deus, quem é dono mura, Deus fez o muro. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo: quem abrir uma brecha no muro, uma cobra o morderá, ou um demônio, ou um espírito mau, uma maldição vai entrar na vida dessa pessoa. E tem pessoas que estão sofrendo maldições as mais variadas, por conta de sentimentos negativos, sentimentos contrários à vontade de Deus, sentimentos contrários ao propósito de Deus para suas vidas. Eu vou mencionar alguns sentimentos aqui. Uma pessoa que está ansiosa. Você já ouviu falar de ansiedade? A ansiedade abre uma brecha no muro. Ou você pensa que foi à toa que Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não foi à toa que ele disse isso. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. A Bíblia Sagrada diz, dá o antídoto para você curar a ansiedade. A ansiedade está surgindo, então você tem um remédio. Qual é o remédio? Não andeis ansiosos
mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades através da oração. A oração cura a ansiedade. Mas o fato é que a ansiedade abre uma brecha no muro. Uma pessoa pode sofrer o veneno do inferno. A serpente é um símbolo de Satanás, uma brecha abre no muro, o poder do inferno entra e envenena a pessoa por causa da ansiedade. A pessoa está ansiosa. E Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma, porque a ansiedade vai abrir uma brecha no muro. Diga quem está ao seu lado, diga: a ansiedade abre brecha no muro. A outra coisa, o outro sentimento negativo que abre brecha no muro, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Isso abre brecha no muro. Eu não vou dizer que você deve perdoar por amor, mas você, no mínimo, você deve perdoar por inteligência, porque o perdão traz cura, traz restauração. O perdão traz a possibilidade da brecha no muro ser fechada. Está me ouvindo? Então, quando a pessoa guarda mágoa, isso é tão grave, isso é tão sério, que Jesus disse: quando você trouxer a sua oferta no altar, e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, não é nem você que tem contra a pessoa, é a pessoa que tem contra você. Você fala: poxa, eu não fiz nada, não sei por que essa pessoa está... A Bíblia Sagrada diz, isso é tão sério, que quando você traz a sua oferta no altar, Jesus diz: deixa ali a sua oferta e vai e reconcilia-te com o seu irmão. E depois você apresenta a oferta em oração. Está compreendendo? Deus não recebe a oferta de quem tem mágoa, de quem tem ressentimento, ou de quem tem dificuldades em relacionamentos, ou que não teve tentativa de resolver a questão. E eu estava orando e o Espírito Santo me disse sobre essa questão da oferta ser deixada no altar. A pessoa tem mágoa, tem um atrito, um conflito na relação. Jesus disse: deixa ali a oferta, deixa ali no altar. E aí você vai lá. Por que deixa ali? Por que a pessoa não pode levar essa oferta e ir lá e consertar as coisas? Você já parou para pensar nisso? Porque ela corre o risco depois de nem trazer a oferta, nem consertar as coisas e nem apresentar a oferta. Então deixa ali, deixa a oferta ali, depois você vai lá e resolve as coisas. Mas o fato é que esse problema da mágoa, Jesus disse: se você não perdoar, o Pai Celestial também não vai te perdoar. A falta de perdão, a mágoa, abre uma brecha no muro da proteção de Deus na sua vida. Pessoas podem estar sofrendo com enfermidades, as mais variadas. Pessoas estão sofrendo com amarrações financeiras. Pessoas estão sofrendo com problemas na área sentimental. E a raiz, a mágoa, o ressentimento. Nós já ministramos o poder de Deus para curar enfermos em vários lugares. E tivemos pessoas curadas e outras não. E entre as pessoas que não foram curadas, algumas delas nós descobrimos que a razão pela qual elas não foram curadas é porque elas guardavam mágoa, guardavam ressentimento de alguém. E elas jamais seriam curadas pelo poder de Deus se elas não fossem buscar uma reconciliação, a liberação do perdão. Perdoar é nobre, perdoar é sublime. Está me ouvindo? A única hora que o ser humano se parece com Deus, a única hora que o ser humano se parece com Deus é quando ele perdoa. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim: ah, mas não merece, se merecesse eu perdoaria. A pergunta que eu fiz foi: você merece o perdão de Deus? Quando você está em falta com Deus e você busca o perdão, você merece? Eu pergunto a você que está aqui hoje:
Tem alguém nesse mundo que merece o perdão de Deus? Ninguém merece. Deus perdoa sem merecer. E se merecesse, o perdão perderia a sua nobreza. O perdão só é nobre, só é sublime, exatamente porque a pessoa não merece. Se a pessoa merecer ser perdoada, então o perdão perde a sua nobreza. O perdão perde a sua divindade. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, quando você tem mágoa, quando você guarda ressentimento, você está abrindo uma brecha no muro. Deixa eu te falar outro sentimento que abre brecha no muro: complexo de inferioridade. Você já viu aquela pessoa? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém liga para mim, eu nasci para sofrer. Isso abre brecha no muro. Os poderes dos infernos entram nas vidas das pessoas que alimentam complexos de inferioridade. Isso abre brecha, isso faz com que a pessoa sofra consequências altamente danosas. Não somente complexo de inferioridade, mas complexo de superioridade também. Você já viu aquela pessoa arrogante, quer pisar em todo mundo, estúpida, é o rei da cocada preta? Isso abre brecha no muro. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? A soberba precede a ruína. Uma pessoa soberba, uma pessoa que ela se coloca acima de tudo e de todos, uma pessoa que não tem a humildade. Sabe o que significa a palavra humildade? Sabe de onde ela vem? Humildade vem da palavra humus. Sabe o que significa humus? Adubo. Adubo. O crescimento verdadeiro em qualquer área da vida, ele só é justificado perante Deus se tiver o humus, o adubo da humildade. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando a pessoa cresce, quando a pessoa ela chega a um patamar em qualquer área da vida, se esta pessoa não tem humildade, se ela é soberba, a Bíblia Sagrada está dizendo, a soberba precede a ruína. Daqui a pouco, a ruína vai acontecer na vida dessa pessoa. E se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, a pessoa é soberba, é arrogante, e então vai abrir uma brecha no muro. Daqui a pouco vem a falência da alma, vem a falência da vida, vem a destruição da vida dessa pessoa. Porque a serpente, uma cobra, vai entrar por aquele buraco aberto pela soberba, pela arrogância. Está escrito nesse livro, e eu creio nisso, a Bíblia Sagrada é a verdade. Eu creio na Bíblia, e nela está escrito: aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se exalta vai abrir uma brecha no muro e daqui a pouco ele vai sofrer a humilhação, a consequência da arrogância, a consequência da soberba. Então, tome cuidado com o complexo de inferioridade. Se você se diminui, se você deprecia a sua vida, aquilo que Deus colocou na sua vida, ou se você maximiza demais a sua vida. Tome cuidado com o complexo de inferioridade, tome cuidado com o complexo de superioridade. Isso abre brecha no muro. É o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Aquele que abrir a brecha no muro, ou uma cobra, ou uma serpente, o morderá. Deixa eu mencionar a você outra coisa que abre brecha no muro. O seu vocabulário. Aquilo que sai da sua boca pode abrir brecha no muro. A Bíblia Sagrada diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que é para edificação. E você sabia que tem muita gente que no vocabulário delas tem palavras, tem declarações que estão abrindo brechas no muro?
Aquilo que sai da sua boca pode ser para construção ou pode ser para destruição. O que sai da sua boca pode abrir brecha no muro. Ou uma palavra maldita. Sabe de onde vem a palavra maldição? A palavra maldição vem de mal dizer, vem de falar mal. Maldição. Está dizendo mal, está falando mal, está falando que não deve ser falado, está declarando que não deve ser declarado. Então, maldição vem da palavra maldizer, vem da palavra falar mal, vem da palavra falar o que não deve ser falado. E quando você fala o que não deve ser falado, você está abrindo brecha no muro. Você está abrindo brecha. O salmista Davi, uma certa feita, ele declarou, ele diz, ó Deus, põe um guarda na minha língua. Põe um guarda na minha língua, Senhor. Por quê? Porque ele chegou à conclusão que muitos dos reveses que ele estava tendo na vida, muitos dos problemas, das crises, das dificuldades que ele estava enfrentando na vida, se devia ao fato de coisas que ele falava que não deveria falar. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você tem falado? O que sai da sua boca? Que tipo de declaração você faz na hora dos problemas, das crises, das dificuldades, das situações indesejadas? E você não precisa ir longe para encontrar pessoas que frequentemente estão amaldiçoadas, porque elas estão falando o que não devem falar. Quantas são as pessoas que estão pela vida dizendo, não vai dar certo, eu não vou conseguir? Estão declarando contrário ao propósito de Deus para suas vidas, à vontade de Deus para suas vidas. Lá em Provérbios 18, 21, a palavra do Eterno diz, a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. O apóstolo Tiago, sabendo desse risco de abrir buraco, de abrir brecha nesse muro da proteção de Deus, ele disse, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você é propriedade adquirida por Deus, então a sua volta tem um muro da proteção, mas se da sua boca saem palavras negativas, palavras contrárias ao projeto que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, então você vai abrir brechas no muro, vai abrir brecha no muro. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa consagrada a Deus, mas de repente a serpente está entrando por aquilo que você fala, por aquilo que você declara. Não fale maldição, não fale derrota, não fale fracasso, não fale miséria, fale sucesso, fale bênção, fale em sintonia com o projeto que Deus tem para a sua vida. Declare conquistas, declare realizações, fale prosperidade. Declare a seu respeito o que Deus declara a seu respeito. Declare a respeito da sua família o que Deus declara a respeito da sua família. Declare a respeito da sua vida financeira o que Deus declara. Fale em sintonia com o projeto que Deus tem para a sua vida. Fale em harmonia com as promessas de Deus para a sua vida. Não fale em sintonia com o projeto dos infernos. Fale em sintonia com o plano que Deus tem para a sua vida. Se você fala contrário, você está abrindo brecha no muro. O muro da proteção está aí. Deus te adquiriu, te cercou, tem um muro da proteção, mas a Bíblia Sagrada está dizendo, aquele significa qualquer um, qualquer pessoa que abrir uma brecha no muro, uma cobra. Cobra simboliza Satanás, simboliza os poderes dos infernos. Uma cobra o morderá pela brecha que você abriu. Você pode abrir brechas pelos pensamentos negativos, pelos sentimentos negativos e pelo vocabulário negativo.
Está me ouvindo? Você pode abrir brechas nesse muro quando você faz aquilo que você não deve fazer e quando você deixa de fazer conforme eu mencionei o que você tem que fazer. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas isso tem movido muito o meu coração. Algumas pessoas estão professando a fé em Deus somente com essa pauta do que não devem fazer. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós seremos julgados no juízo final, não somente por aquilo que não devemos fazer, mas seremos julgados principalmente por aquilo que temos que fazer. Jesus disse que no juízo final será assim, ouça-me cuidadosamente. Ele disse, naquele dia, ele vai dizer, eu tive fome, e o que vocês fizeram? Eu estava nu, vocês fizeram o quê? Eu estava enfermo, o que vocês fizeram? Eu estava preso, vocês fizeram o quê? Eu era forasteiro, o que vocês fizeram? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o juízo final vai ter pauta, não somente no que nós não fizemos, mas no que nós temos que fazer. Não somente no que você fez de errado, mas você será julgado por aquilo que é certo e que você deve fazer e não está fazendo. E não está fazendo. Então erga sua cabeça, olhe para mim e ouça com atenção. Se nós estivéssemos vivendo um tempo de fome, não tem comida em lugar nenhum, as pessoas estão morrendo de fome por toda parte. E de repente, você encontra um lugar que tem muita comida, um lugar que tem bastante alimento. Você está com fome, está morrendo de fome, as pessoas à sua volta estão com fome, os seus vizinhos estão morrendo de fome, na sua cidade as pessoas estão famintas por toda parte, e você encontra um lugar que tem comida em abundância. O que você faria? Você vai lá todo dia, come e fica calado, não conta para ninguém, fala, não, essa comida é só minha. Essa comida é minha e de mais ninguém. É assim que você faria? Ou você contaria para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, ou você contaria para o seu vizinho, a sua vizinha, o seu colega de trabalho, o seu amigo da escola. Ou o que é que você faria se você estivesse morrendo de fome, as pessoas todas à sua volta estão morrendo de fome também, e você encontra um lugar que tem comida com fartura? Você ficaria calado ou contaria para todo mundo? Tem alguém aí? Você ficaria calado ou contaria para todo mundo? Então erga sua cabeça, olhe para mim. Um dia você estava faminto na sua alma e você encontrou o pão da vida, a fartura. E as pessoas à sua volta estão morrendo de fome do pão da vida. Estão indo para o inferno, estão caminhando para o abismo eterno. E sabe o que você tem feito de repente? Você vem aqui, você come o pão, você se alimenta da palavra, tem o louvor, a adoração, e você participa do banquete. E você sabe que tem um banquete aqui, e você não conta para ninguém. Você tem o seu patrão, você tem o seu colega de trabalho, o seu vizinho, a sua vizinha, o seu parente, e você não compartilha com ninguém. Está ouvindo o que eu estou falando? E você não fala de Jesus para ninguém, você não anuncia a salvação para ninguém. Então é isso que você está fazendo. Jesus disse, eu tive fome. Está falando dos famintos que estão lá fora. E você tem o pão da vida. E você tem o pão da vida, e você não está levando esse pão para as pessoas, você está em falta, você está abrindo uma brecha no muro. Todo aquele que abre uma brecha no muro, uma cobra, uma serpente o morderá. E você conheceu a graça de Deus, o amor de Deus, e então você conhece pessoas que estão aflitas, angustiadas, que estão caminhando para o abismo eterno, e você está calado.
Você não compartilha, você não evangeliza, você não divide com essas pessoas. Você está abrindo uma brecha no muro. Está me ouvindo? Agora, deixa eu dizer a você outra maneira que você abre brecha no muro. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Lá no livro, isso parece um disco furado, né? No livro de Malaquias, no capítulo 3, verso de 8 em diante, a palavra do Eterno diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E Deus diz: e por causa de vós, eu vou repreender o devorador. Quem é o devorador? É o espírito que entrou na vida da pessoa, ou que de repente está querendo entrar na vida da pessoa. Ele está do lado de fora do muro, está querendo entrar, e quando a pessoa é fiel nos dízimos e nas ofertas, é o que a palavra do Eterno diz, essa pessoa não permite que a brecha seja aberta. Deus está dizendo: se você trouxer os dízimos e as ofertas para manter a minha casa, então eu vou repreender o devorador, o espírito que está tentando entrar na sua vida para trazer um estrago, para trazer o sofrimento, a destruição na sua vida. Deus diz que quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, Deus não permite que o devorador, que a serpente da miséria, da amarração, entre na sua vida. Sabe o que significa isso? Significa que uma pessoa que é infiel nos dízimos, a pessoa que é infiel nas ofertas, a pessoa que faz voto com Deus e não cumpre. Não sei se você já leu na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir. A pessoa infiel nos dízimos e nas ofertas, ela abre brecha no muro. A pessoa que faz voto com Deus e não cumpre o voto, ela abre brecha no muro. Deus fica impossibilitado de proteger essa pessoa, de impedir que o devorador entre, que a serpente entre. Está escrito: todo aquele, qualquer pessoa que abrir uma brecha no muro, nesse muro da proteção, ou uma serpente vai entrar por essa brecha, ou um espírito mau vai entrar por essa brecha. E a Bíblia Sagrada é clara, em se tratando da área financeira. Uma pessoa que é infiel a Deus na área financeira, esta pessoa abre brechas no muro. Ela recebeu o salário, ela tem uma renda, ela vendeu um bem, e eu não sei se você já viu o que a Bíblia Sagrada diz nos Atos dos Apóstolos. Tinha um casal chamado Ananias e Safira. Ananias e Safira, o nome do casal. Eles fizeram um voto com Deus. Olhe para mim e ouça com atenção. Eles tinham uma fazenda e eles combinaram, marido e mulher: nós vamos vender a fazenda e nós vamos dar a metade para a obra de Deus. Está lá o pastor Pedro, está na dificuldade, está lá o bispo Santos, era o pastor Pedro na época. Então nós vamos vender essa fazenda e nós vamos doar a metade para a obra de Deus. Fizeram o voto, aí eles venderam a fazenda, e quando eles viram os pacotes, a mala cheia de dinheiro, eles falaram: meu Deus, é muito dinheiro para a gente dar para a obra, para a igreja. Vamos fazer o seguinte: nós fizemos o voto, mas nós vamos levar só uma parte, uma pequena parte, e nós vamos dizer ao pastor Pedro, era o apóstolo Pedro na época, vamos dizer a ele que nós vendemos só por tanto, e a gente entrega isso aqui, fica com o restante. Aí quando Ananias chegou lá, com essa conversa mole, Pedro, por divina revelação, fez a declaração, falou: Ananias, por que você está mentindo? Você está mentindo ao Espírito Santo. Você vendeu a propriedade por um preço e está dizendo que foi outro preço.
Sabe o que aconteceu com ele? A serpente entrou pelo muro da proteção e ele caiu morto na hora ali, ó, na frente de todo mundo. Aí a mulher dele não sabia de nada. Não sabia que o marido já tinha ido lá com a treta. E aí o pessoal carregaram o corpo para dentro, a mulher dele chegou. E chegou com a mesma conversa. Ô, pastor Pedro, não sabia que o marido tinha morrido. Nós vendemos a fazenda, mas nós vendemos só por tanto. Aí o apóstolo Pedro falou: pois os pés dos que levaram o seu marido vão te levar também. Ela caiu morta na hora também. Para você, eu nunca pensei que alguém pudesse morrer, que Deus pudesse permitir uma naja guspidão, uma cobra venenosa que mata na hora. Tem cobra que pica, entendeu? E a pessoa vai, incha, e dá uma pereba ali, entendeu? A pessoa perde a visão, mas está viva ainda, né? Está ali arrastando. A perna seca, o braço seca, entendeu? O rim para de funcionar, tem que fazer hemodiálise. Tem cobra que vai matando devagarinho. Agora, tem cobra que bateu. Eu já ouvi falar de cobra, disputa de cobra, isso é lenda, né? Uma cobra conversando com a outra, falou: como é que é o seu veneno? Falou: não, eu não erro o bote, eu que comigo passou. Aí a outra falou assim: não, só que comigo é assim, eu dou o bote, eu não acerto todas, mas quando eu acerto eu tenho que sair, senão cai em cima de mim, a vítima cai em cima de mim, morre na hora. Você já ouviu falar de variedade de cobras? Já ouviu falar de cascavel? Jararaca? Já ouviu falar da boca de algodão? Eu estava assistindo um documentário outro dia sobre as cobras, eu gosto de assistir. Aí está lá a boca de algodão, as cobras mais venenosas do mundo, a cascavel diamante do deserto dos Estados Unidos. Aí vem lá o ranking, 10º lugar, entendeu? Aí, 9º lugar, a cobra tal, aí vão mostrando e tal. A boca de algodão, eu falei: meu Deus do céu, até boca de algodão. É macia assim, né, de certo? Macia, mas dá aquela... Aí o veneno começa. A pessoa nem sente. Aí, de repente, chega a mamba negra. Eu falei: meu Deus do céu, a mamba negra. A mamba negra. Tem gente que é a mamba negra que está entrando pela brecha. Tem gente que é a coral. Você já ouviu falar da coral rabo de osso? Você já ouviu falar? Coral rabo de osso. Bateu, valeu também. Ali não pede nem água. Entendeu? Aí vem a naja. Já viu a naja, aquela que... Tem a naja guspideira, aquela naja que ela cospe nos olhos da sua presa, cega a presa primeiro. Tem gente que já está cego, não está enxergando as verdades sagradas, não está enxergando o projeto que Deus tem para a sua vida, não está enxergando o caminho de perdição que está trilhando. Abriu a brecha no muro. Por que eu estou falando isso hoje aqui? Porque esta Santa Ceia, a proposta dessa Santa Ceia é conserto com Deus. A proposta dessa ceia é restauração, é reparação do muro. Tem um muro, você foi adquirida por Deus, Deus pagou um alto preço por você. Não foi ouro e nem prata, foi o precioso sangue de Jesus Cristo. E o lema do meu prefeito na época era: quem é dono, mura. E Deus te murou, Deus te cercou. Você foi cercado pelo muro da proteção. Agora você tem aberto brechas no muro. Deus me trouxe aqui para falar isso com você hoje. O muro está aí, o muro continua, mas está cheio de brechas. E não se iluda, não se iluda. Tem veneno de serpente. Tem serpente que mata na hora, mas tem serpente que vai matando aos pouquinhos, tem veneno que vai matando devagarinho, e você nem pensa que está envenenado de repente. Você fala: não, isso aqui foi um arranhãozinho, e o veneno está aí, e sobe, e desce, e sobe. Daqui a pouco você começa a definhar na sua espiritualidade,
você começa a perecer em relação ao projeto que Deus tem para a sua vida. Deixa eu terminar você dizendo, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz, Jesus Cristo está dizendo, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. As serpentes estavam no deserto matando o povo de Deus. E por que matava o povo de Deus? Erga a sua cabeça, olhe para mim. Por causa da murmuração. O povo de Deus estava peregrinando pelo deserto e de repente serpentes venenosas começaram a picar o povo e a mortandade foi assustadora. E por que Deus permitiu essas serpentes? Tinha o muro da proteção, mas eles abriram brechas no muro. Que tipo de brecha? A murmuração é uma brecha. Você pode repetir isso comigo? Diga, a murmuração é uma brecha. O povo estava sendo picado pelas serpentes venenosas no deserto, porque eles tinham um líder, o líder era Moisés. Moisés tinha uma responsabilidade enorme, conduzir o povo à terra prometida. É a mesma responsabilidade do pastor na igreja. Ele é o Moisés de hoje, mas do mesmo modo, muitas pessoas começam a murmurar. Murmurar contra o líder, murmurar contra o pastor, murmurar contra a igreja, contra a obra de Deus. Está ouvindo o que eu estou falando? A murmuração abre brechas. Deixa eu te falar uma coisa antes de terminar. A escada para o inferno, você já ouviu isso outras vezes, a escada para o inferno. Primeiro degrau, a pessoa começa a descer para o inferno. A insatisfação. A pessoa fica insatisfeita. Já perde aquele colorido, perde a motivação, perde o sabor de estar na igreja, de estar na presença de Deus. A insatisfação é o primeiro degrau. O segundo degrau, a insubmissão. A pessoa já não dá ouvidos mais à liderança, não dá ouvidos mais ao seu mentor, ao seu pastor. Estão compreendendo o que eu estou falando? A insatisfação, o segundo degrau, a insubmissão. A pessoa fica insubmissa, ou seja, ela fica rebelde. Fica rebelde. Sabe o que é o rebelde? A pessoa começa a dar coisa. Já não aceita cabresto mais. Você já viu aquele manso? O cavalo é manso e tal. Joga a corda, ele já... Daqui a pouco esse cavalo começa a dar coisa. Então a insatisfação traz a insubmissão, que é a rebeldia. A pessoa fica rebelde, não aceita cabresto. Ovelha, quando eu era jovem, não faz muito tempo não. Eu trabalhei numa empresa e ia ter uma festa na casa do patrão, e os meus patrões eram árabes. Não eram árabes, eles eram turcos, libaneses. Então, ia ter uma festa, eles comem muito carneiro, não sei se você sabe disso, carneiro, para eles é guisado. E aí ia ter uma festa, a gente trabalhando na empresa, de repente o patrão falou, rapaz, nós vamos fazer a festa e eu não tenho ninguém que mate o carneiro está lá em casa, está lá vivo, eu preciso ter alguém que mate para a gente poder preparar para a festa à noite. Aí dos funcionários, eu sempre, como fui de prontidão, entendeu? Sim senhor, não senhor, primeiro voluntário sempre, pois não, conta comigo. Nunca tinha matado nada na vida, a não ser barata. Mas não é de comer. Barata, grilo, entendeu? Ah, quem mata? Eu falei, não, eu mato. Tem os apetrechos? Não, tem lá, a faca lá. Eu falei, me explica aí como é que é. Não, você corta, tem que sangrar ele, corta no pescoço, a veia do pescoço para sangrar. Eu falei, isso é mole para o gato. E aí fui eu e mais um. Falei, bora comigo, né? Você segura e eu...
Cheguei lá, uma faca desse tamanho assim, afiada, assim, que estava parando a asa de mosquito. Falei, essa tá boa. Chegou lá aquele carneiro assim, gordo, bonito. Falei, meu Deus do céu. Eu pensei, não vou nem olhar muito para o carneiro, senão fica com dó, né? Fica com pena. Falei, pega aí, segura. Então o cara segurou, deitou. Falei, que lado que havia? Desse lado aqui. Aí segurando, e aí o sangue começou a esguichar, esguichando. E aí eu ali, o sangue mesmo. Aí quando eu olhei nos olhos do carneiro, o carneiro me olhando assim. Caladinho, olhando assim. Aí meu coração partiu mil. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aí que eu... doido para ele morrer logo. Eu falei, morre logo. Eu não vou... Aí eu olhava, o carneiro me olhando. Eu falei, meu Deus do céu. Então por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é carneiro. Tem gente que é cabrito. Diz que é para matar cabrito. Nunca matei cabrito. Mas diz que cabrito esperneia e berra e... Então, tem gente que no reino de Deus, na igreja, é carneiro. Está sangrando, mas está lá. Está olhando assim com aqueles olhinhos assim. Tem gente que é cabrito. Tem gente que começa a dar pesada, pernada e grita. Insatisfação. Não vou dizer que você não possa ficar insatisfeito num dado momento, mas você tem que tomar cuidado. Tem um próximo degrau. Tem um próximo degrau. Próximo degrau é insubmissão. Próximo degrau é rebeldia. Estão compreendendo? E Deus preza tanto pela submissão, que quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, a serpente da lepra entrou. A serpente da lepra entrou. Deus preza tanto pela submissão, que o Lucifer foi expulso do céu. Porque começou com a insatisfação, depois rebelde, e depois veio o terceiro degrau. Qual é o terceiro degrau? Primeiro, insatisfação. O segundo, insubmissão, que é rebeldia. O terceiro degrau é rebelião. Deixa eu te explicar uma rebelião, como é que começa. Uma rebelião pode ser num sindicato, numa associação, num presídio, num time de futebol. Uma rebelião pode acontecer na igreja. Aconteceu no céu, não pode acontecer na igreja? Pode. Como é que começa uma rebelião? A pessoa fica insatisfeita. Aí ela já fica insubmissa, fica estúpida, rebelde, fica bicuda, não aceita cabresto. Aí vem a rebelião. O insatisfeito fica insubmisso, aí ele não quer ir para o inferno sozinho, sozinha. Sabe o que ele faz? Você não viu? Você não acha também? Não é falando mal não, tá? Mas é só para pedir oração, tá, irmã? Mas você viu o pastor? Você viu o bispo? Você viu? Não estou falando mal não, estou pedindo oração, tá? E por trás desse pedido de oração está o aliciamento do inferno, a sedução. Começa a seduzir pessoas na ideia, na insatisfação, na insubmissão. E aí mais pessoas vão aderindo àquela ideia. Aí surge a rebelião. Foi o que aconteceu no céu. O pai de toda rebelião é Lucifer. Então, uma insatisfação pode abrir uma brechinha no muro. Aí vem a insubmissão, a brecha aumenta. Aí vem a rebelião, aí derruba uma parte do muro. Aí o inferno entra na vida da pessoa. Diga quem está com você, diga, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Agora erga a sua cabeça, olhe para mim. A pessoa que começa a aliciar pessoas na insubmissão, ela está abrindo brecha no muro. Mas aquela pessoa que dá ouvidos também está abrindo brecha no muro. A Bíblia Sagrada diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? Quem? O que o Espírito diz à igreja. Sabe por que está escrito isso
Toda hora você acha isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Por que está isso na Bíblia? Porque tem muita gente que tem ouvidos para ouvir, mas não é o que o Espírito Santo está dizendo. É que o insatisfeito está dizendo, o que o rebelde está dizendo. Tem pessoas que têm ouvidos para ouvir o que o diabo está dizendo, mas não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. Então diga quem está com você, diga, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Você sabe por que existe o fofoqueiro, o fuxiqueiro? É nome feio, não é? Fofoqueiro, que nome feio. Até farofeiro é mais bonito do que fofoqueiro. Fuxiqueiro. Sabe por que existe? Fuxiqueiro é mistura de chiqueiro com não sei o quê. Fuxiqueiro. Sabe por que existe? Porque tem quem escuta. Porque tem quem empresta o ouvido para ficar escutando. Eu nunca emprestei meu ouvido para escutar o que é negativo, o que é para denigrir pessoas, o que é para depreciar pessoas. Nunca, nunca. As pessoas chegam, eu falo, não me fala isso não. Fala isso não quero escutar essas coisas não. Falo na cara da pessoa, falo, não quero ouvir essas coisas. Você devia estar orando, você devia estar falando para Deus, não é para mim não, tá? Então, fuxiqueiro, fofoqueiro, só existe porque tem quem? Quem ouve. E quem fuxica, está abrindo brecha no muro. Está abrindo brecha. Não, é quem cochicha, aí é quem cochicha, entendeu? Quem cochicha, o rabo espicha. Agora, quem fuxica abre brecha no muro, e quem escuta o fuxiqueiro também está abrindo brecha no muro da proteção. Tá, vou terminar dizendo, João 3 diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, o povo estava sendo picado, a murmuração abria brecha. O insatisfeito, ele murmura, e aí daqui a pouco ele fica rebelde, aí daqui a pouco ele faz a rebelião. Serpentes venenosas começaram a picar o povo no deserto. O muro da proteção estava ali, mas eles abriram brechas no muro. Mas Deus deu um remédio. Deus disse a Moisés, Moisés, faça uma serpente de bronze numa haste e coloque ela fincada ali na areia no deserto. Todo aquele picado por serpentes venenosas que olharem para essa serpente de bronze, essa serpente levantada no deserto, vai sarar do veneno. A brecha vai ser fechada. Vocês compreendem o que eu estou falando? Todo aquele que olhar para essa serpente de bronze que Moisés levantar ali no deserto, na haste, numa vara, todo aquele que mirar com fé vai sarar do veneno da serpente. E Jesus está dizendo em João 3, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. Ele vai ser levantado na cruz. Ele vai ser levantado ali. E todo aquele que tiver picado por serpente, que vier com fé, vai ser sarado da maldição. Estão compreendendo? Eu vim aqui hoje para encorajar você a tampar as brechas. O que tem aberto brecha no muro da proteção da sua vida? Você sabe. Qual é a brecha? Fique em pé, em nome de Jesus. Quantos estão aqui hoje, em nome de Jesus de Nazaré? Eu vim aqui em nome de Jesus. E eu vim aqui por causa de você. Lá no íntimo, você ouviu a voz de Deus. Quem está aqui hoje? Você diz, Deus falou comigo hoje. Sai do seu lugar, vem aqui diante desse altar. Vem aqui porque é reparação de brechas. O nosso lema no ministério, o tempo todo, é: se você se conserta com Deus, Deus vem e conserta a sua vida.
Se você se conserta com Deus, a brecha é tapada, o muro é reparado. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Vem aqui diante desse altar, em nome do Senhor. Coloque as duas mãos no teu coração. Você está na presença de Deus. Você está na presença daquele que pagou um alto preço por você. Você é adquirido, é adquirida. Não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. E quem é dono, mura. E Deus te murou. Deus te cercou com o muro da proteção. E de repente você abriu brecha nele. Eclesiastes 10, verso 8. Quem abrir uma brecha no muro, uma serpente o morderá. De repente você está sofrendo o que está sofrendo, está passando o que está passando, porque você abriu uma brecha. E você vive dizendo: meu Deus, por que, meu Pai? Por que, Senhor? Mas a brecha está lá onde o mal está entrando. Esta manhã é reparação de brechas. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Ó Deus, e a tua palavra declara. O Senhor vela pela tua palavra para que ela se cumpra. Eu venho a ti em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento esta propriedade, essa propriedade adquirida, que é este homem, é esta mulher, é este rapaz, é esta moça, esta pessoa que foi comprada por bom preço, Senhor. Não foi ouro e nem prata, mas foi o precioso sangue do teu filho. Ó Deus, o Senhor adquiriu e cercou essa pessoa com o muro da proteção, com o poder. Mas a tua palavra declara que uma pessoa pode abrir brechas no muro e por esta brecha o mal pode entrar, o demônio pode entrar, o espírito maligno pode entrar. Ó meu Deus, e este homem que está diante deste altar, esta mulher diante deste altar, este rapaz, esta moça, esta pessoa quer reparar as brechas hoje. Ó Deus, mas de nada adianta a reparação das brechas se a serpente continuar lá dentro. Não adianta tampar o buraco do muro se a serpente continuar na vida da pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos agora contra os poderes das trevas, ou os espíritos dos infernos, que entraram pelas brechas. Demônio, a palavra foi pregada hoje. Você é a serpente, você é a cobra que entrou. Você tem envenenado a vida desta pessoa com o sofrimento. Você tem envenenado o casamento, a vida sentimental. Você tem envenenado esta família, Satanás. Você tem envenenado a vida financeira desta pessoa. Mas em nome do Senhor Jesus, eu vou contra ti agora, porque as brechas serão reparadas, mas você será expulso, demônio. Você será expulso dessa vida, desta família, desse casamento. Demônio, você será expulso. Você entrou, você começou com um pensamento, demônio. Depois você colocou o sentimento. E depois você colocou o comportamento nessa pessoa. Essa pessoa tem se comportado contrário à vontade de Deus, do eterno, do todo-poderoso. Demônio, o eterno me trouxe aqui hoje para esta propriedade adquirida com o sangue de Jesus Cristo, ser reparada, ser restaurada. Eu ordeno agora, vai perdendo a força o mal, vai perdendo a força o espírito do inferno, o demônio que entrou por pensamentos, por sentimentos, por vocabulários, por comportamentos, o demônio que entrou por desobediência. Você que levou essa pessoa à infidelidade, esta pessoa é infiel e é você, Exu dos infernos. É infiel nos dízimos, é infiel nas ofertas, é infiel nos votos,
é infiel nos contratos, eu te ordeno, vai perdendo a sua força agora. Sai da casa desta pessoa, sai da família dela agora, sai dos caminhos desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito contrário ao nome do Senhor Jesus, é uma ordem. Esse corpo não te pertence, esta propriedade não te pertence, demônio. Esta pessoa foi adquirida com o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. E hoje veio o entendimento a esta pessoa. Ela abriu brechas e por isso você entrou. Mas a Bíblia Sagrada diz: por um caminho o mal virá e por 7 caminhos ele fugirá. Então eu te ordeno, saia desta vida, saia desta casa, saia das finanças desta pessoa, saia do casamento, da vida sentimental, em nome do Senhor Jesus. Saia do filho, da filha, agora em nome de Jesus. O espírito causador da enfermidade, você entrou pela brecha, então cai por terra em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Assim como Jesus Cristo foi levantado na cruz, Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo fosse curado, e Jesus foi levantado na cruz, para que essa pessoa seja liberta, para que ela seja curada, para que ela seja livre, abençoada, em nome de Jesus. Todo mal, sai agora em nome de Jesus. Levante as 2 mãos para os céus, e diga comigo, diga: meu Deus, eu venho a ti, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Eu declaro, tenho consciência, sou propriedade adquirida, fui comprado por bom preço, não foi ouro e nem prata, foi o sangue precioso do teu Filho. O Senhor me comprou e me cercou com o muro da proteção. Diga: meu Deus, eu não quero brechas no muro, eu oro para que haja reparação das brechas, em nome de Jesus, amém. Agora olha aqui para mim, em relação à sua infidelidade nos dízimos e nas ofertas, a oração não repara. Está entendendo o que eu estou falando? A oração não repara. Sabe qual é o problema de muita gente? Tem gente que faz uma campanha A, B, C, D, cruzada, pega o envelope com um propósito e depois não cumpre o propósito. Sabia disso? Sabe o que a pessoa fez? Um voto, e quebrou o voto, não honrou o voto. Tem gente que quando termina o ano, nós estamos no meio do ano, né? Tem gente que no meio do ano, a Bíblia já está dessa grossura, assim, de tanto envelope que está ali dentro, e a pessoa nunca honrou Deus. Entendeu? A minha está cheia, mas é de escrito aqui, ó, de rascunho, de anotações. Mas tem um tanto de gente, é uma campanha, é uma cruzada, tem um tanto de gente que deixou Deus no fim da fila. Sabe o que é deixar Deus no fim da fila? A Bíblia diz que Deus abençoa quando a pessoa traz a primícia. Sabe o que é primícia? O primeiro. Primeira coisa, recebeu o salário. Primeira coisa, meu Deus, está aqui, ó. Quando você entrega a Deus o que é devido a Deus, Deus abençoa o restante. Deus consagra o restante. Quando você deixa Deus para o final, aí você já usou. Como é que Deus vai abençoar? Está compreendendo o que eu estou falando? Então, primícia é primeiro. Primeira coisa, eu vendi o carro, vendi o lote, eu vendi, poxa, meu Deus, está aqui a minha fidelidade. O Senhor vai abençoar o resto. Você sabia que você faz mais com 90% do seu salário do que faria com 100%? Sem a bênção de Deus? 90% abençoado por Deus, você compra mais coisa, sobra mais dinheiro do que 100% do seu salário sem a bênção. É uma matemática que não dá para entender. Os matemáticos não entendem, mas é verdade. Quando você honra Deus, Deus te honra. Então eu vou lançar um desafio.
a reparação da brecha financeira é só você colocando em dia. Está compreendendo que eu estou? Meu Deus, abri a brecha, vou reparar essa brecha, custe o que custar. Entendeu? Eu vou te falar aqui, ó. A Bíblia diz, ainda que seja com dano próprio, se votar, cumpre. Se você tiver, ainda que seja com dano, puxa, vou cumprir meu compromisso. Eu já fiz negócio que de repente a coisa lá na frente embaraçou, eu fiquei a pé. Falei, está aqui meu carro, está aqui, ó, meu compromisso está cumprido aqui, ó. É assim que a gente tem que ser. Amém, gente? Então, com Deus, muito mais. Com Deus, muito mais. Então, tem brecha que abriu, está atrasado. Quando você atrasa uma parcela da loja do carnê, vem até juro, né? Tem até juros da loja, né? Então, põe sua vida com Deus. Põe em dia sua vida com Deus. Volta para o seu lugar. Aqui, a gente tem o envelope do concerto. Deixa eu te falar sobre o concerto. Aqui alguns já pegaram, mas quem não pegou o envelope do concerto? Você quer fazer um concerto na área financeira? Eu não sei. Dinheiro não traz felicidade, é verdade ou não é? Mas dá uma força bacana, dá ou não dá? Dá uma força legal, entendeu? A pessoa que fala que dinheiro não traz felicidade é porque ela nunca teve, entendeu? Porque o dia que ela tiver, ela fala, rapaz, mentiram para mim. Porque você pode ter uma casa melhor, um transporte melhor, uma comida melhor, os seus filhos vão estudar em escola melhor, tudo isso. Olha, foi feita uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos. Universidade qual ela? Harvard. Foi feita a pesquisa lá. Eles chegaram à conclusão que, de fato, o dinheiro não traz felicidade, mas traz satisfação. As pessoas que não têm dinheiro, elas são insatisfeitas em relação a muitas coisas na vida. As que têm dinheiro, elas podem não serem felizes, mas elas são satisfeitas em muitas coisas. Traz satisfação. Compreende o que eu estou falando? Então, eu quero desafiar você a buscar uma reparação financeira. O envelope do concerto. Quem não pegou ainda do concerto com Deus? Passa aí para quem não pegou. O Bispo Santos vai dizer aqui, dia 20/7 vai ter o dia mundial do concerto, tá? Você fala, poxa, dia 20 eu vou trazer aqui, eu vou fazer da tripa coração, mas eu vou botar minha vida em dia com Deus. Amém? A maioria já pegou. Vou convidar o Bispo Santos aqui. Eu agradeço vocês, né? Nós vamos ter o momento da ceia agora, ele vai estar ministrando a ceia em nome de Jesus. Lembre-se, tem um muro aí e a brecha, só você pode abrir essa brecha, ninguém mais. Seu vizinho não pode abrir essa brecha, é você, é de dentro para fora, tá bom?